brasileiro comum, que não sabe nem o que é isso, vai pagar do supermercado, vai pagar no transporte, no combustível, na sua vida comum, um aumento de inflação. Tendo aumento de inflação, a taxa de juros que está 14,25 deve ir para 14,50 se realmente a inflação disparar, como eu imagino que vai disparar se o dólar aumentar como eu estou prevendo. Mas aí dispara a inflação, o dinheiro está circulando menos, o desemprego vai aumentando. Com certeza. Mesmo assim, esse círculo se fecha, porque pessoas ganhando menos, desempregadas, vão comprar menos, a indústria vai produzir menos, a economia vai girar menos, mesmo assim a inflação pode subir? A inflação de custo, porque quando você sobe o combustível, caso da CID, ou sobe o dólar afeta todos os equipamentos, máquinas e insumos que o Brasil compra. Obrigatoriamente vai subir o produto final, o pãozinho. Sobe o dólar, sobe o trigo, sobe a farinha. Subindo a farinha, sobe o pãozinho. Subindo o pãozinho, sobe a inflação. Todos pagam. Aí a inflação de custo. O dólar ele vai inflacionando, ela vai empurrando os preços para cima. Repetindo, porque máquinas, equipamentos e insumos são cotados em dólar, muita coisa é importada. Isso acaba afetando o dia a dia do brasileiro, que vai no supermercado e vê a lata de palmito aumentar, vê o pãozinho aumentar, vê o presunto aumentar e assim sucessivamente. E a possibilidade de um novo imposto por aí, Chico Alói, você acha que alguém aguenta mais ainda, não? Seja CID, CPMF ou que raio for? Acho que o brasileiro que paga, né, acho que é recordista, né, no mundo em pagar impostos. Eu acho que não aguenta mais. O ministro diz que paga pouco. Sim, Imposto de renda. Ele paga imposto de renda. O ministro Joaquim Levy. Eu concordo com ele até. Né? O ministro ontem, é interessante, ontem nessa madrugada no Jornal da Globo, ele mencionou inclusive... Ele deu uma exclusiva hoje, né? Essa madrugada para Globo. Sim, e falou ao vivo lá no Jornal da Globo, ele falou um fato interessante para ele. Vai, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o INSS, não vai ter mais, porque se o segurado quebra um braço, vai para a Previdência, ele em 30 dias estaria bom para voltar ao trabalho e fica 6 meses a 1 ano, segundo a estatística que ele conseguiu levantar, não se sabe aonde. Então, o que o brasileiro pode fazer? Se já tem um desemprego, está a manchete do Diário Litoral aí, a pior geração de emprego nos últimos tempos. Fica doente, não pode ir para o INSS, porque com 30 dias, para essa sugestão que ele deu, o próprio perito médico já vai dar alta. Não, se já teve 15 dias lá por conta da empresa, vai fazer o segurado ficar naquela via crucis de voltar para a empresa, não está bem, o médico não habilita ele para voltar ao trabalho, ele volta para o INSS, que não dá o seguro doença, ele é obrigado a recorrer à justiça. Quer dizer, é uma situação complicada. Agora, a carga de imposto, o brasileiro não aguenta mais. Né? Teve uma época que uma entidade sindical, aí, a Força Sindical, ela tinha um slogan, umas camisetas, até lá no arquivo eu achei uma dessas camisetas assim, estou de saco cheio de pagar imposto. Esse era o slogan da Força Sindical há uns anos atrás. Imagine hoje qual seria esse slogan. Só complementando, em 1990 a carga tributária no Brasil em relação ao PIB era de 24%, hoje está em 36%. E o que o Brasil melhorou em termos de serviços públicos, de 90 até 2015. Que melhorou? Aumentou de serviços públicos? De serviços públicos. Aumentou uma carga tributária em 1990 de 24% para 2015. Não melhorou nada, para 36%. E querem mais tributos. Agora, na técnica, eu não vejo saída para o Brasil. Isso que é mais preocupante. É cortar despesa. Não tem onde cortar despesa. 94% das despesas são obrigatórias e permanentes do governo federal. Como cortar isso? E do outro lado, tecnicamente, na prática, tem que aumentar tributo. Sociedade brasileira não aguenta mais tributação. Quando tem contrapartida, um serviço público de péssima qualidade. Mas e esses gastos administrativos, Chagas? É difícil. Cargos comissionados no país inteiro, primeiro, segundo, terceiro escalão. Significa pouco. Pouco? Moralmente significa cortar na carne, aquela coisa, mas em termos financeiros e orçamentários é um valor baixo. Pouco, né? O que vai muito no geral é o pessoal geral, o servidor público de carreira, que inclusive eu me incluo. Contratos administrativos, previdência, benefícios sociais, dívida pública e juros. Isso não tem como cortar.
Isso representa 94% do orçamento. Onde ele corta? Ele corta no investimento, 6%. Daí o PAC está sofrendo um grande corte, que é o corte de investimento. Agora, eu não vejo saída. Vai ter que cortar na carne, vai ter que cortar ministério, vai ter que diminuir a máquina, não sei como, e vai ter que diminuir essas despesas obrigatórias, também não sei como. Mas parece também um contrassenso, porque aumentar imposto com emprego reduzindo dessa forma. Quer dizer, não vai ter de onde tirar imposto, não vai ter quem pague imposto a continuar um quadro como esse, tão Geraldo, negativo. Nós temos uma carga tributária da Alemanha. A Alemanha tem uma carga tributária de 38%, nós temos uma carga tributária de 36%. Não estou comparando coisas diferentes. Porque a Alemanha é um país mais desenvolvido, com menor território, menor população, mas vê a condição da Alemanha. Não vamos nem comparar com a Alemanha, vamos comparar com o Chile. Chile tem uma carga tributária que não chega a 30%. É um país aqui da América do Sul e dá serviços públicos melhores do que o Brasil. E outra coisa, né? O pessoal em casa deve estar querendo saber o seguinte, onde é que entra a incompetência, não é? Os maus investimentos, como Passadina, por exemplo, e outras, né? E a roubalheira nessa história toda aí, né? Pois é. Dá um exemplo. O Paulo Roberto Costa, num dos seus depoimentos, né, disse que toda essa roubalheira monstruosa significava apenas 6%, né, do prejuízo da Petrobras. Tem um número. A Petrobras, com a roubalheira oficial, números oficiais, teve um prejuízo de 10 bilhões, que tenha triplicado. Na realidade, seja 30 milhões de prejuízo para a Petrobras. O congelamento da gasolina, que aí é incompetência, gerou um prejuízo para a Petrobras de 80 bilhões. Então, a roubalheira pesa. Vamos dizer, não foram 10 milhões de prejuízo, foram 30 bilhões de prejuízo. Mas a incompetência de administrar a Petrobras, quando congelou o combustível, gerou um prejuízo para a Petrobras de 80 milhões. Então, a incompetência, no meu modo de entender, pesa mais do que a roubalheira. Agora, juntaram as duas coisas, né? E o Brasil chegou nessa situação. Vamos para o rápido intervalo, só destacando aqui mais uma vez, com exceção das sarjetas das proximidades da Praça Belmiro Ribeiro, lá na Vila Matias, aqui em Santos, né? A Prefeitura começou ontem as obras de repavimentação da Avenida na Costa. Aí, a princípio, os serviços não vão requerer interdição total do trânsito. A intervenção faz parte do ProVias, né? Programa que vai garantir a segurança e a infraestrutura às vias públicas do município. Vamos para o break e a gente volta já já. Estamos com a sequência aqui do nosso painel regional, com prazer conversando aqui com o nosso Fernando Chagas, cientista político, com o Francisco Aloisi, jornalista, especialista em Previdência, e o Heraldo também participando desta edição, e a Daniela atenta à participação dos telespectadores. Tem alguma pergunta já, Dani? Tem sim, do Cosme da Areia Branca. Diga. Ele está comentando, isso é só o começo, ainda vai aparecer mais rombo dessa quadrilha que está no governo e seus aliados. Essa pessoa que vai salvar o Brasil ainda está para nascer. O Brasil está sem rumo. Nós concluímos isso aqui realmente, né? E a proposta da mesa aqui, o Heraldo é pela renúncia, né? A renúncia é um amplo entendimento aí. Fernando Chagas é pela renúncia e um amplo entendimento em torno do vice, não, numa nova eleição, né? Não, Eu sei que é uma nova eleição. Nova eleição. O Heraldo, o Chagas seria pelo vice? Eu seria pelo vice. Pelo vice com uma ampla reunião de forças, enfim. Mais ou menos parecido com o Itamar. Como foi o Itamar? Eu é para localização de um GPS bem atualizado, né, unindo Mantém as a forças. Mantém. Eu acho que aí substituir nesse momento acho que vai causar mais instabilidade. A não ser que a coisa, né, pela tendência de piorar, ela prevê um orçamento, como nós estávamos falando aí do ano que vem, com esse rombo de 30 bilhões, quem vai querer investir num país desse? Ninguém vai querer. O problema é esse que o Aloysio falou, né? O mundo político e econômico pensa duas vezes em qualquer atitude mais radical de tirar a presidente Dilma, que pode causar uma instabilidade ainda maior. Então é uma situação bastante delicada que a gente tem que pesar. O que é melhor para o Brasil? Agora, de qualquer forma, né, o Brasil precisa de um rumo. Com a Dilma ou sem a Dilma, precisa de um... Daí é o recado da SP, né? Vamos ver se alguma atitude daqui para frente é tomada pela Dilma Rousseff, ou então o Brasil faz um grande concerto, né, como na época do Itamar, e não temos um líder hoje, né? E vamos ver se recuperamos o país num curto prazo de tempo, que eu acho difícil. Não dá para a gente esquecer que o Itamar foi apoiado pelo PT, que não quis ir para o governo, mas só a figura do Lula, né, no impeachment do Collor apoiando a posse do Itamar Franco, importantíssima, né? As lideranças todas do PMDB, Luiz Guimarães, Quércia... Tínhamos nome, né? Enfim, PSDB,
o Fernando Henrique, com o Mário Covas, entendeu? Todos apoiaram a caminhada do então vice-presidente da República com o impeachment do Collor, do Itamar Franco. Né? Agora a situação é meio confusa, pior do que naquele momento onde a gente tinha grandes lideranças, como dissemos há pouco. A minha opinião, eu acho também que a presidente Dilma se esgotou. Né? Eu acho que a saída dela seria caso haja um amplo acordo, né, e todos apoiassem, né, uma ampla costura e todos apoiassem Michel Temer, que não seria candidato, né, para tentar uma possível reeleição em 2018. Isso é fundamental. Faria só uma travessia política e administrativa num momento complicadíssimo que nós estamos vivendo. Francisco Alósio, terminou a greve do INSS já? Não, a greve, não terminou, é? A greve hoje está entrando, deixa eu ver, são 66 dias hoje 66? de paralisação. Ela está causando muitos problemas, né? Prejuízos para os segurados da região, porque nós temos 5 postos aqui fechados, 5 dos 13, e 4 estão funcionando de forma parcial. O posto aqui de Santos está funcionando, também aí a meia boca, mas está funcionando. Só que agora teve a greve dos peritos, né? Os peritos também, dos médicos que começaram na sexta-feira. Ainda, ontem eu passei pelo INSS aqui de Santos para ver, aqui ainda estava funcionando ontem, mas a tendência é também parar. E com isso, o trabalhador que precisa do auxílio está desesperado porque vai passar mais para frente. E aquele que já está com auxílio, isso é bom esclarecer, deixar bem claro para principalmente ao telespectador que está nessa situação, está afastado, vai ter uma nova perícia agora, nos próximos dias, ele liga para o telefone 135 da Previdência Social, que não vai ser preciso fazer perícia para que o seu benefício seja prorrogado. Ele vai continuar recebendo, mesmo não passando para uma nova perícia, até que essa situação se normalize. Essa determinação já foi feita ontem já tinha gente procurando a Previdência, ligando para a gente lá no jornal para saber como é que estava funcionando, São Vicente, Cubatão, Miracatu, Registro. Previdência, a região de Santos, atinge tanto do litoral norte, aqui na divisa com o Rio de Janeiro, até o Vale do Ribeira, lá na divisa com o Paraná. Então, é muito amplo. E rapaz, aqui na região eu fiquei abismado com o número de beneficiários da Previdência. São 356 mil já. A maioria, logicamente, aposentados, depois temos as pensionistas e... 356 mil é um número muito grande. Na região de Bertioga? Isso, na região toda, na região toda, sobre a gerência de Santos. Nós temos o quê? 2 milhões de habitantes? Eu acredito que no sim. Total, acho que da última vez que nós tivemos aqui, já eram 340 mil alguma coisa de segurados do INSS. 2 meses e pouco já temos esse número bastante grande. As pessoas começam a correr. Quem tem tempo de aposentadoria, corre, que existe essa instabilidade. Ainda com essa fórmula 85-95, ninguém sabe, né, se vai passar no Congresso, se vai ser vetada de novo. Quer dizer, é uma situação bastante complicada. Mas então o segurado, apenas para esclarecer, o segurado que está afastado por auxílio-doença, auxílio-acidente, cujo o prazo de vencimento da licença ocorre neste mês ou no próximo mês, quando tiver a greve, ele liga para 135 antes, tá? Liga para saber, o meu posto está em greve, tá? Então, você vai continuar recebendo, mais ou menos por isso. Deve estender para todos, mas sempre é bom tomar essa providência é uma precaução, na verdade, ligar para 135 para saber qual orientação vai ser passada para ele. 85 é a soma para mulheres se aposentarem, né? Sim. 30 de contribuição. A mulher, a aposentadoria no Brasil, antes de falar do 85-95, ela não tem idade, né? Por enquanto. Né? Vai ter, dentro de mais algum tempo, vai ter, não tem idade. A mulher se aposenta com 30 anos de contribuição ao INSS e o homem com 35. Mas só que existe ainda o fator previdenciário, ele não caiu. Mas tem essa fórmula 85-95 aprovada no Congresso, vetada pela presidente Dilma, que por sua vez impôs uma nova medida provisória que prevê exatamente o quê? Uma fórmula progressiva, não 85-95, mas progressiva ao longo dos anos. Então esse 85-95 valeria, caso seja aprovada, a votação tem que ocorrer até 16 de outubro. Nós estamos já praticamente um pouco mais de um mês. E antes disso ainda tem as novas votações em comissões mistas, tem tudo isso, e ainda tem, para complicar, a votação para a derrubada do veto presidencial a respeito dessa situação toda.
Então, o que pode acontecer? Se até o dia 16 de outubro não houver essa votação, volta tudo a ser antes, status quo. Por quê? Não foi aprovado, não foi votado, né? Ou se é votado e também não aprova, é uma coisa. Então, o fator previdenciário prevaleceria. E isso é o grande temor hoje do segurado do INSS, a gente tem percebido isso aí, é que eles estão... Qual é o prazo, então? Até 16 de outubro, 16 de outubro. Tem que ser votado pela Câmara e Senado. Logicamente que vota numa semana no dia seguinte no outro, 2 dias depois, mas acaba votando. Mas a grande preocupação do segurado do INSS é se não votar. E aqueles que estão já, porque hoje em dia com essa greve do INSS, está complicado. As agendas, quem tem posto aí que não está agendando para o ano que vem, para o pedido de aposentadoria, entendeu? Todo o país, é muita gente que está nessa situação. Aqui na Baixada nós temos bastante gente que está preocupada. Alguns até mesmo têm, por exemplo, agendamento antes de 16 de outubro, está preocupado. Eu acho que essa pessoa não deve ficar preocupada, porque se ocorrer essa aposentadoria, fica prevalecendo. Fica prevalecendo mesmo que não seja aprovado. Agora, os outros que estão agendados após, vai depender exatamente dessa votação. Então, esta preocupação, a gente tem que esclarecer bem para que o segurado não fique nessa aí, puxa, vou pedir agora ou não vou. Então é preferível ele não pedir agora, esperar a votação daqueles que não vão conseguir, por exemplo, a aposentadoria ainda neste ano, para deixar passar essa aprovação. Porque agora ontem lá na comissão mista, foi aprovado que essa progressiva que a presidente Dilma impôs, 85,95, vale até 2016, tá? Então o sistema teve que se atualizar do INSS, por isso que houve essa demora, né? Mesmo antes da greve houve essa demora, por causa disso aí, não conseguiu o sistema atualizar dentro do novo aí, das novas regras da Previdência. Então, a partir de 2017, aumentaria para 86, 96 e sucessivamente até o ano de 2022, pela regra que está lá, que vai ser votada. Mas ontem já houve uma alteração e vai em votação já na semana que vem. Essa fórmula 85, 95, ela ficaria um pouco mais vantajosa. O que seria? Em 2017, valeria 86,96, 86 para a mulher, 96 para o homem. 2019, 87,97. 2021, 88,98. 2024, 89,99. E finalmente, 2026, 90,100. Pela regra do governo, esse 90-100 seria em 2022. Então, seria 4 anos depois, atingiria essa situação. É uma salada de fruta, né? Porque está falando em números aqui, você imagina a cabeça do telespectador, como é que está. Desconfiadas que um dia, esse dia não está próximo, ninguém mais se aposenta, porque o rombo vai ser tão grande. A tendência é essa. Você acha isso, Chagas? Ah, com certeza. É mesmo? Pelo lado Aqui, financeiro. Não, pelo lado financeiro. Inclusive, eu concordo que é uma grande injustiça com o aposentado brasileiro. Pelo lado financeiro, neste governo não. Esse governo não tem sustentação para decidir um mínimo para a aposentadoria, uma idade mínima para a aposentadoria. Mas num próximo governo, com certeza, o Brasil ele vai ter que implantar, por uma questão de caixa apenas, deixando o lado social, que realmente é injusto. Vai ter que implantar a idade mínima para a aposentadoria. E essa idade mínima vai ser alta, vai ser no mínimo 80 anos, 80 para mulher, 85 para homem. Chega apenas para pegar a brincadeira carona, que a gente está né? fazendo aqui, 85 para homem acompanhado da mãe. Da mãe, Pegando carona nisso que você falou, já existe essa possibilidade da aposentadoria por idade, tá? Teve uma reunião do Fórum da Previdência na semana passada e ficou de se estudar uma idade mínima para a aposentadoria. A próxima reunião será agora no dia 17 e vai começando também. Isso é para o futuro. Ainda bem, né? Que não é para agora, é para o futuro. Mas vai ter, eles vão ter que tomar providência. O que significa o futuro? O futuro... 10 anos? O futuro é amanhã, né? Rapidamente, né? Hoje, a relação é 9 pessoas trabalhando, garante a aposentadoria de um. Em 2030... 5 pessoas trabalhando, 2030, por isso que é para o futuro. 2030, 5 pessoas trabalhando garantiria a aposentadoria de um. O problema é 2050. 3 pessoas trabalhando garantiria a aposentadoria. Até porque as pessoas estão vivendo mais, né? Segundo, dentro desse número aí que você falou, hoje são 9,3 trabalhadores trabalhando para cada aposentado. Em 2000 eram 11 trabalhadores e meio. Isso.
em 2020 serão 7,4. Isso mesmo. Em 2030, 5,1. Isso os um números aperto passados ontem nessa comissão, que eu estou passando, ontem, atual, tá? Em 2040... São projeções, né? São projeções, né? Em 2040 seria 3,8, em 2050, 2,8. Isso aí mesmo. O problema é o caixa, né? Sem discutir a questão social, que é realmente injusto. O brasileiro hoje, ele está envelhecendo porque nascem menos pessoas e as pessoas vivem mais. Então, inclusive esse emprego que nós tivemos, né? Esse boom que nós tivemos de emprego, de pleno emprego, foi justamente porque nós vivemos num momento demográfico bom. Daqui para frente, a tendência da população brasileira é envelhecer, em vez de ter esse momento hoje muito bom, que tem muitos jovens em condições de trabalho e quando tinha emprego, infelizmente agora estamos chegando numa situação ruim. Agora, com essa condição econômica e situação financeira que nós estamos vivendo, é evidente que cada vez mais o cidadão que está aposentado, ou é pensionista, homem ou mulher, enfim, que ganha acima do salário mínimo, né? A tendência é ir perdendo cada vez mais, né? Vai se aproximando cada vez mais do mínimo. Vai chegar no mínimo, já está, né? Muita gente está passando já que ganha acima do mínimo, porque o salário mínimo continua subindo, ainda daqui a pouco conseguir subindo mais do que a aposentadoria que ganha acima do mínimo, que é só apenas a inflação. Então, a situação vai se complicando. Cada vez 170 mil pessoas que vão passando aí para... Na última, pelo menos, foram 170 mil pessoas que passaram, ganhavam mais que o mínimo e foram nivelados por baixo no salário mínimo. Ô Francisco Aloysio, só para situar bem o telespectador, e principalmente aquele que está em vias de se aposentar, se até o dia 16 do próximo mês o Congresso não votar, o que prevalece? Aquilo que já foi aprovado pela Câmara ou não? Não. Volta tudo o que era antes. Volta o fator previdenciário. Fator previdenciário. A não ser que também não é bom, né? Para quem... Não, é porque o fator previdenciário, na verdade, ainda vai continuar, mas aí sim seria mesmo uma alternativa. Na verdade, nada disso, nem fator, nem fórmula, vai atender o Brasil, porque a tendência e o Brasil está pensando mesmo na aposentadoria por idade. O governo está tentando de todas as formas. Tanto é que hoje, para se aposentar, ele vai ter o que mais? Além de contribuir nessa forma 85 para atingir 85, 95, ele vai ter uma pessoa que já não consegue trabalho, que vai conseguir emprego. Não consegue. Entendeu? Os antigos hoje no mercado de trabalho são descartáveis para que jovens assumam e possam fazer o papel de 2, 3 em várias empresas, o que está acontecendo. E eles estão voltando agora, lógico, para o trabalho, porque como nós tivemos de 2002 a 2008 um bom momento na economia, o aposentado e também o estudante, ele ficava em casa, o estudante estudando, né, e já o idoso ajudando a família em casa. Agora, com essa situação que nós estamos, tanto o estudante, ele está voltando a procurar emprego, como o senhor de idade está voltando a procurar emprego para ajudar o rendimento da família, que caiu sensivelmente nesse momento. E mesmo, né, o aposentado, porque hoje a média de aposentadoria no Brasil é 54 anos. Isso aí, 44% dos benefícios previdenciários hoje é na média de 54 anos de idade. Então ele continua trabalhando ou volta ao mercado de trabalho para fazer alguma coisa. Daí ele vai esbarrar exatamente também nesse problema do desemprego. Ele vai conseguir, então, vai ter que fazer bico, vai ter que trabalhar em subempregos. A informalidade vai voltar a crescer no Brasil nesse momento, né? Que o emprego, do jeito que vai, ele vai chegar a 10%. E se com isso a tendência é a contribuição previdenciária cair, apesar que a contribuição previdenciária... Tem essa, o desemprego aumenta, sim, a contribuição cai, mas só que a previdência, na verdade, não depende só da contribuição, tem aquela série de fatores que entram dentro da Seguridade Social, por exemplo, jogos de futebol, ontem Santos e São Paulo, a renda foi pequena, pouca gente na Vila Belmiro, estranhamente pouca gente, então dali 4% tributado vai para o INSS, de outros espetáculos também, e de um monte de fatores que nós estamos falando. E se tirar também o trabalhador rural e o LOAS, que é o amparo ao idoso, que ganham aposentadorias sem ter contribuído, isso... Não, veja só, não estou aqui defendendo que tire, pelo amor de Deus, a aposentadoria do trabalhador rural e nem dos aposentados. Apenas que o Tesouro Nacional
cubra isso aí, porque é responsabilidade, na verdade, do Tesouro Nacional. Deixasse, então, a Previdência só com as contribuições, por um bom tempo, ela vai ser superavitária, como é mesmo. Essa grande discussão, Boturão e telespectadores. Uns entendem que a Previdência deve ser apenas aposentadoria e pensionistas, excluindo a seguridade, a assistência social e também a saúde. Outros entendem, né, que ela deve englobar tudo. Não dá para englobar tudo, não tem recurso para tudo isso. Então o Tesouro tem que fazer esse aporte. Só que na hora de fechar a conta, tem hoje um rombo só na Seguridade Geral, não contando os servidores públicos, de 50 bilhões por ano. Então, 50 bilhões por ano. Essa é a grande questão, né? Então, ou a tendência é por idade, que eu vejo por aí, ou então só ficar com a Previdência. Só que a assistência social, de alguma forma, o governo tem que garantir, e a questão da saúde também. Vamos para mais um intervalinho, a gente volta na sequência aqui com o nosso painel regional. Já, já. Muito bem, voltamos. Este é o terceiro e último bloco desta edição aqui do nosso painel regional, com o Chagas, o Aloys e também o Heraldo. E a Daniela Tenta vem agora aí com participações dos nossos telespectadores. Pois não, Daniela? Uma pergunta do Carlos. Recentemente, o Abílio Diniz disse que o Brasil não está em crise. Em crise estão os políticos. E disse para reunir Lula, Fernando Henrique e Renan Calheiros para mudar a situação do país, porque a crise é uma crise política. Ele foi o preletor da Assembleia. O que vocês acham disso? O Brasil está numa crise política, mas também está numa crise econômica. Unir, depois da eleição do ano passado, Fernando Henrique e o ex-presidente Lula é muito difícil. A campanha foi muito agressiva e rachou definitivamente qualquer possibilidade de acordo entre o PT e o PMDB, embora o Fernando Henrique tenha estado recentemente com o prefeito Fernando Haddad numa conversa na Prefeitura de São Paulo. Mas aí eles falaram... Foram ao teatro juntos? Foram ao teatro juntos. Assistir uma ópera? Isso. Pelo que eles disseram, eles só trataram de assuntos acadêmicos, já que os dois são professores da USP. A gente acredita. A gente faz de conta que acredita. Agora, eu já disse aqui uma vez, escrevi até no Diário do Litoral um texto sobre isso, Heraldo. Eu acho que chega de Fernando Henrique e Lula, ou não? Ah, sim, claro. Não é? Não é possível. Mas até onde nós vamos que o país fique independente desses dois, né, vetustos senhores da política. Entraram para a história com tudo de bom que fizeram, com os erros que cometeram, enfim. Mas já deram levaram sua seus 8 contribuição. anos de mandato os dois de uma maneira... Penso dessa forma também. Tranquila, correta, serena. Chico Aloys, o que você acha? Mas eu acho que chega um momento em que tem que virar a página da história, né? Será que nós não temos mais alternativas? Ou é um, é outro? Sai um, entra outro e o país continua sem rumo, como está, porque a perspectiva é essa. Já fizeram, como você falou, já deram, contribuíram o que tinha que contribuir. Cada qual já tem a sua aposentadoria vitalícia, não é isso? Um motorista particular e um carro para levar para onde quer. Segurança. É que a vaidade é muito grande, né? E parece que de repente não, só temos nós aqui, não aparece. Será que não tem mais ninguém, nenhuma pessoa que possa, nesse país, um notável que possa vir ou... Se colocar aí com ou então... opção. Forma-se um conselho de notáveis, vamos tentar achar um rumo para o país, né? Não fazer voltar essa dobradinha de novo, que eu acho que o país não merece isso. Eu acredito eu acredito que eles conversem muito. Sim. Mas no off, né? No off, claro. não, Publicamente você não vai reunir Fernando Henrique e Lula. Oficialmente. Nunca mais. E eu acredito que o próprio presidente Lula não venha para uma nova eleição. Ele, inclusive, já falou, se me provocar eu volto. Eu não acredito que ele vai jogar... Mas já está... Como é que se diz? Colocou a caravana na rua novamente, disse que está visitando, começou por Minas? Isso, não é? Ele vai viajar ao país, mas eu acho que é mais... Mas não é em campanha, Chagas? Não, mas eu acredito que ele não venha. Ele não vai, ele passou para a história, os 8 anos do governo do Lula foram muito bons, passou para a história mundial. Acho que dificilmente ele vai jogar essa história fora. Mas ele tem um candidato muito bom, viu, segundo consta. O Lula tem um candidato muito bom. Se olha para o espelho, é ele mesmo. E não tem outro, né? O PT não tem outro. Tinha o José Dirceu, está nessa situação que todos nós sabemos. O Palocci também não teve uma felicidade maior. Foi por aí que surgiu a Dilma, né? Surgiu a Dilma, que era uma mulher com a fama que era de um outro partido, né? Outro partido. Mercadante também não aconteceu? O Mercadante é desastroso, né? O Mercadante a gente não pode contar. As duas outras criam os postes, né?
o prefeito Fernando Haddad, né, e o Alexandre Padilha, também não vingaram. Né? Então, nós estamos realmente sem líderes de um lado e sem líderes do outro. Né? Então, a situação complexa, política, nós estamos sem liderança. Alguém, como o Michel também falou, né, que unisse o país. Está difícil. Talvez a liderança política que despertasse para o país, a nível nacional, tenha ficado aqui em Santos, né, em agosto do ano passado, quando o avião que transportava Eduardo Campos caiu aqui, próximo aqui do nosso estúdio Santa Cecília, aqui no bairro do Boqueirão. E por falar nesse avião, até hoje ninguém assumiu a responsabilidade por esse avião que vitimou Eduardo Campos, 4 assessores de campanha, piloto, copiloto. O vice-governador empenhou a palavra, mas parece que não cumpriu, né? Com os moradores, os moradores que sofreram aí problemas materiais. Sofreram os danos lá. Né? Daniela Fiscarelli, pois não. Pergunta do Uriel. A crise na economia está triste no setor público e área privada. Por que jogar a culpa apenas na presidência da República? Onde estão os analistas que não previram isso e tomaram as atitudes adequadas? Olha, Uriel, nós prevíamos. Me desculpe, Uriel, mas eu cansei e pessoas que analisam a economia do Brasil alertaram. Que, inclusive, durante a eleição, até comentei, e analistas que comentavam a economia já no ano passado, esse modelo se esgotou. Nós precisamos recuperar o Brasil com várias reformas. Eu diria reforma orçamentária, reforma trabalhista, reforma previdenciária e reforma tributária. Se nós não fizermos isso, a longo prazo, nós vamos ficar patinando nessa situação. Um PIB crescendo no máximo 2% daqui para frente. Bom, e a presidente Dilma, ela é a chefe de Estado, é a chefe do governo. Acaba sendo a responsável por todas as coisas boas e ruins. Quem tem o melhor indicativo, né? É quem está no governo. Não é? Mas ela disse que não sabia, ela só descobriu em novembro. Mas é uma coisa completamente ilógica. Mais um motivo para ir embora, gente, sinceramente. Mais um motivo para ir embora. Além de tudo, a gente voltar na campanha eleitoral, ela dizia que toda essa coisa de arroxo fiscal, venda de empresas do governo, essa coisa tudo é coisa de pessimista e de tucano. Não é? Os tucanos é que governavam daquela forma, daquela maneira. E que aquilo que era proposto pela Marina Silva no primeiro turno ia tirar o pão, o arroz, o feijão da mesa do trabalhador. A autonomia do Banco Central tiraria o prato de comida do trabalhador. No fim, a taxa de juros chegou 7 vezes seguida a crescer, a aumentar no governo da Dilma Rousseff. Isso não é uma questão de governo, de ideologia ou de campanha eleitoral. É uma necessidade econômica e financeira do país. Daniela, tem mais participações conosco? Temos sim, do Jurandir Pereira. Vocês pedem entendimento político entre os partidos. Será que vocês, analistas, não perceberam que eles só se entendem para lesar o povo? Fazer passeatas e voltar para casa, para mim, é o mesmo que ir ao parque tomar sol. Ou paralisa o país e devolvem ao povo, ou volta os militares. Só isso que irá resolver. Paralisar o país e devolver o país ao povo é uma coisa meio de ficção, né? Porque a nossa democracia é representativa. Você pode, no máximo, talvez, transformar o presidencialismo em parlamentarismo, quem sabe, talvez desse um resultado melhor. Não sei, o governo vai mal, você junta o Congresso, derruba o governo, elege outro e a carruagem continua andando, não sei. Eu só discordo num ponto, né? Antes de discordar de um ponto, que é o militar, né? Eu sou frontalmente contra qualquer tentativa de golpe militar. Isso é coisa do passado e o mundo não admite mais isso. E muito que está ocorrendo no Brasil é a consequência do regime militar. Agora, o Brasil ele não pode viver com 32 partidos oficiais e 28 no Congresso. Não há democracia que resista. Até, não é só na economia que o modelo se esgotou. O modelo do brasileiro de administrar o país politicamente, de coalizão presidencialista, não dá mais. 28 partidos, não temos 28 ideologias no Brasil. De longe, não temos nem meia dúzia. Né? Essa história de clamar por volta dos militares é pessoas que realmente não têm noção, não têm nenhuma visão do que foram aqueles tempos. Eu não falo nem da parte da tortura, da supressão de direitos civis, enfim, esse lado. Agora, do ponto de vista econômico, foi um desastre. O país se endividou de tal maneira e para viver aquele chamado milagre econômico. É claro, se eu vou me socorrer de um banco e despejam dinheiro na minha casa, claro que naquele momento será um milagre. E depois?
As contas pagamos até hoje. Seguindo o Então, teu raciocínio, Pô, não. a hiperinflação foi consequência do regime militar. 80%. E tem gente que acha que é uma maravilha aquilo. Então, realmente, é um pouquinho de falta de noção histórica do que aconteceu no país. Normalmente, a gente mede o governo anterior pelos problemas ou pelas soluções, enfim, que o governo E consequências atual, deixam, né? vem mostrando, vem trazendo ao país. O governo Sarney, a inflação explodiu. Foi o governo imediatamente após, né, o último governo militar. Então, impacta realmente com tudo isso que foi dito. Agora, as pessoas estão indignadas com esse alto índice de corrupção, com essa roubalheira toda. Na verdade, nesse ponto, nós avançamos. Você tem hoje empresários, mas quando que você ia sonhar com Marcelo Odebrecht preso, meu amigo? Uma das maiores fortunas do país, um dos homens mais poderosos do Brasil. O sujeito que senta, liga para o presidente da República e fala, o que você está fazendo? Para com isso, é verdade ou mentira? É verdade. Claro que é. Tem mais transparência, tem imprensa. A imprensa tem Imprensa sido livre, fundamental. A transparência e a imprensa ajudaram muito no combate à corrupção. As instituições funcionam. O Ministério Público, o Judiciário, o Tribunal de Contas, a Polícia Federal, as instituições estão funcionando. Isso seria impossível no regime militar. Chico Alóis que viveu também a época de chumbo, né, Chico? Nossa, olha, o Heraldo também, na redação do jornal Cidade de Santos, qualquer coisa que saía contra militar, primeiro que já não passava, já avisavam antes, não vai sair isso aí não. Eles entravam na redação, sem pedir licença, sem nada, ela pedir licença para quê? Eles mandavam e te levavam. Qualquer coisa na época levavam para o DOPS, você tinha que prestar lá as declarações. Uma vez eu fui numa entrevista com um sindicalista aqui, que era um comunista declarado, foi até vereador em Santos, e rapaz, foram me buscar na antiga FACOS, a Faculdade de Comunicação de Santos, na 7 de setembro, foram lá me buscar. Eu consegui escapar porque alguém me avisou e eu consegui sair pelos fundos da faculdade. Mas que olha, história rapaz, rica, tá vendo? E depois, no dia seguinte, falando com o nosso editor, o Abissair Rocha, ele ligou lá para a Polícia Federal e eu fui com ele lá para falar, né, que aquela matéria que foi feita era uma matéria de cunho sindical, não tinha nada a ver, e não ia revelar. Como é que o jornalista vai revelar a fonte? O cara estava escondido no país, trocou de nome, você conseguiu localizar, teve uma entrevista exclusiva, né, na época, e acabava, então, complicando a situação no militar. Para eles, mas não tinha nada assim de demais contra ele. Mas era aquilo, nós mandamos, nós te prendemos e você não entrevista mais ninguém daqui para frente. E outra coisa, você que defende aí a volta dos militares, né, do regime militar, saiba que se você mandasse um tipo de pergunta como essa aí que você mandou, ou um tipo de crítica que você mandou aí, você seria preso, porque a gente descobriu, agora com redes sociais então, meu amigo, Nossa. em 5 minutos estava na porta da tua casa com a metralhadora na mão, assim, para você, ó, cana em você. Daniela, tem mais participações conosco? Sim, comentário do Custódio Fernandes. O governo tem que começar a cortar o excesso de ministérios e senadores e vir para o segundo escalão. Precisa cortar o excesso de deputados e depois as prefeituras cortarem os excessos de vereadores, assessores e apadrinhados para sobrar mais dinheiro público. Com todo o respeito que merece, né, o telespectador, né, acho fundamental o Congresso, a Assembleia Legislativa e a Câmara de Vereadores ter um número suficiente de parlamentares que representam a sociedade. O problema não está aí, não está no parlamento, não está também no excessivo número de ministérios, que também deve ser cortado, aí sim, mas não vai resolver o problema do país só cortando o ministério ou diminuindo o número de parlamentares. O buraco é muito mais fundo, precisam fazer as reformas estruturais que eu já falei, precisam mexer na questão orçamentária, previdenciária, trabalhista e tributária para que o Brasil volte a crescer. Algum presidente da República teve tanta possibilidade, né, com a economia estabilizada, para cima, internacional, como teve, né, com a popularidade, com o carisma que tinha, como o presidente Lula, para fazer tudo isso? No meu modo de entender, ele perdeu a grande oportunidade de fazer essa reforma de 2002 a 2008. Ele tinha uma popularidade incomparável, era o momento do país que vivia um bom momento econômico e ele tinha uma força política incomensurável de fazer essas mudanças estruturais no país, não fez. E tinha toda a aprovação da sociedade, né, para fazer mudanças. Além Mudanças de tudo, tinha aprovação e previdenciárias. credibilidade. Não estaria nessa situação de hoje a presidenta Dilma tirar da pensionista, né? Ainda bem que restabeleceu os 100%, receberam nesse pagamento retroativo, mas no último programa que nós tivemos aqui, nós alertava, porque elas teriam que recorrer ao judiciário, caso isso não acontecesse, porque a medida provisória previu 60%, foi modificada
votada, aprovada 100%. E elas continuaram ganhando 60% desde junho até agora, agora que foi restabelecido esse pagamento. E tirando também dos doentes, de pessoas deficientes, não precisava tudo isso daí. Eu acho que os benefícios sociais, ou os benefícios da aposentadoria, né, deveria continuar como está, melhorando sempre, né, sempre tentando melhorar. Mas a mudança teria que ter sido feita lá atrás. Muito bem, nós vamos fechando aqui mais um painel regional, agradecendo ao Chico Aloys, obrigado por estar conosco, até uma outra, o Chagas, o Heraldo sempre conosco também, como a Daniela. Segunda a sexta, 1h30 da tarde, a gente está sempre juntos ao vivo com o painel regional, reprise às 8 da noite e nos finais de semana, 2 edições do painel Weekend, sábado, 3 da tarde, domingo, às 5 da tarde. Obrigado.